Você já ouviu falar em domínio morfoclimático? Quer aprender um pouquinho mais sobre o assunto? Então, bora pro vídeo! Os domínios morfoclimáticos, eles foram criados a partir das observações de um geógrafo chamado Aziz Nassib Absaber. Ele identificou no território brasileiro grandes áreas com algumas características em comum. Essas características abrangiam Então, os domínios morfoclimáticos do Brasil, eles foram divididos em grandes grupos. O primeiro deles que a gente vai estudar são dos domínios florestados. Dentro dos domínios florestados, nós encontramos então o domínio amazônico. Quais são as características do domínio amazônico? Ele possui uma ampla e rica floresta, considerada densa e perene, ou seja, ela não perde as folhas em nenhum momento do ano, ela se mantém. O domínio amazônico ele é representado por essa faixa verde, essa ampla faixa verde dentro do território brasileiro. Outra característica desse domínio é que nele a gente encontra então alguns planaltos não muito altos, nós encontramos algumas depressões, mas também encontramos algumas planícies, chamadas planícies fluviais, ou seja, são aquelas planícies próximas aos rios. A região ela é rica em relação à hidrografia, Nós temos então uma principal bacia hidrográfica que é a bacia amazônica, onde nós encontramos o rio Amazonas, que é o maior e mais volumoso rio do mundo. Uma outra característica em relação ao domínio amazônico é em relação ao clima. O clima equatorial é o que domina nessa região. Então a gente tem algumas questões como o território brasileiro, ele fica nesse extremo norte, muito próximo da linha do Equador. Então é uma região naturalmente muito quente. A presença da floresta, então, unida com o calor, ela ocasiona uma grande quantidade de chuvas nessa região. Então, isso formam as principais características do clima equatorial. A gente não tem uma grande diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa, então a gente não tem uma grande amplitude térmica, e as temperaturas médias elas variam entre 24 e 27 graus. As chuvas também, elas ocorrem, como eu falei, de forma bastante intensa, e elas são regulares ao longo de todo o ano. Em relação ao domínio amazônico, a gente tem que destacar alguns problemas ambientais da região. Um dos grandes problemas é o do desmatamento. Então a gente tem ali a presença de grandes madeireiras, muitas vezes ilegais na região, que elas retiram essas árvores então para venda dessas madeiras. Uma outra questão fica por conta das queimadas. Muitas vezes essas árvores, essas florestas, então essa floresta ela é queimada para que a região passe a ser palco de agricultura ou então de criação de gado. Então, apesar do solo dessa região não ser muito bom para a agricultura, ela tem sido utilizada também para isso. Uma outra questão também deu um grande problema nessa região, foi por conta de inundação de algumas áreas de floresta para a construção de usina hidrelétrica. Então, para a gente construir uma usina hidrelétrica, é necessário a gente fazer o represamento das águas. Então, essas águas elas têm que ficar confinadas para que quando elas sejam liberadas, elas consigam entrar com bastante força e dessa forma conseguir acionar as turbinas ali para formar a energia elétrica em si. Então, esse represamento de águas acabou ocasionando também a inundação de grandes áreas de floresta, o que trouxe algumas consequências. Uma outra questão é em relação aos grupos indígenas. Muitos desses vivem há muitos anos dentro da floresta, fazem a utilização da floresta de forma sustentável
E o que a gente percebe são grupos de garimpeiros ou então de madeireiras ilegais que acabam expulsando esses grupos indígenas para poder explorar esse território. Então existe a necessidade muitas vezes de suporte através do governo para que esses grupos então sejam protegidos nessa região. Dentro dos domínios florestados nós encontramos também o domínio dos mares de morros. Esse domínio ele tem então como característica a presença de grandes morros, justamente por isso o nome, né, dos mares de morros. Então são muitos morros que têm esse topo arredondado em razão da erosão das chuvas principalmente. Então, se a gente observar aqui no mapa, os mares de morros eles estão dentro dessa faixa que está aqui em bege, ó. Então ele vai desde a região sul do Brasil, ele adentra o território brasileiro aqui na região sudeste e ele segue em todo o litoral até o nordeste, né, brasileiro. O que acontece? Por ele se localizar justamente nessa área litorânea, a gente teve então uma perda muito grande dessa mata atlântica, né, que forma toda essa região dos mares de morros, desse domínio de mares de morros. Por quê? Porque os colonizadores, a primeira região que eles chegavam aqui no Brasil, quando eles vinham, né, principalmente da Europa, ali a gente teve uma grande colonização europeia, eles vinham de navios pelo oceano. Então, chegando aqui no território, naturalmente a população passou a se instalar nessa região mais próxima ao litoral. Então, eles precisaram construir as suas casas, depois construíram os comércios, as indústrias, enfim, e automaticamente a floresta, né, a Mata Atlântica, ela foi cada vez sendo mais destruída. Hoje a gente tem aí dentro de reservas a presença de aproximadamente 7,8% da mata original. Então a gente teve uma perda muito grande. A gente cita então como características também a destruição dessa mata atlântica para plantação principalmente de cana-de-açúcar, teve ali um ciclo bastante intenso, e também depois, principalmente na região sudeste, ali na região do Rio e principalmente São Paulo, a gente teve então a plantação de café, né? O Brasil é um destaque mundial até hoje em razão do café. Um outro domínio ainda dentro dos domínios florestados fica por conta do domínio das araucárias. As araucárias, então, elas são esses pinheiros, né, bem característicos de locais com climas mais frios, em razão dessas folhas que são próprias para receber neve. Então a neve supostamente cairia nessas árvores e elas então não armazenariam essa neve, elas cairiam facilmente. Então, se vocês observarem, a mata desse domínio de araucárias, na verdade, ele fica aqui, ó, na região sul do Brasil. Tem alguns registros, né, de araucárias em regiões no Rio de Janeiro, em regiões mais altas do Rio de Janeiro, mas ele é bem característica aqui da região sul, em razão principalmente do clima, que é o clima subtropical. Então é um clima que tem as 4 estações do ano bem definidas, tem um verão bastante quente, tem um inverno bastante rigoroso, em algumas regiões, principalmente de Santa Catarina, durante o forte do inverno costuma inclusive nevar, né? Então ela tem essa característica nessa região. Uma outra questão em relação ao domínio das araucárias é que as araucárias então são formadas por esses pinheiros, e desses pinheiros é que a gente retira então o pinhão, que é uma comida bem apreciada na região sul do Brasil. Em relação à mata das araucárias em si, a gente precisa destacar o seguinte: esses pinheiros, a madeira deles é muito apreciada, né? Ele já foi muito utilizado até para fabricação de papel, e hoje em dia ele corre um seríssimo risco de extinção. Da mata de araucárias original, a gente tem aproximadamente 3% apenas hoje, né? Então, realmente é um domínio aí que tem um sério risco de acabar
desaparecendo. Essa mata de araucárias, né, ela tem um risco muito grande de acabar desaparecendo. Bom, então em relação aos domínios florestados, nós estudamos o domínio amazônico, depois o domínio dos mares de morros e, por fim, o domínio das araucárias. Além desses domínios florestados, nós encontramos um outro bloco de domínios, que são os domínios das formações vegetais naturais, herbáceas e arbustivas. Então, ele também é chamado de savana, e ele é muito peculiar aqui do Brasil, ele tem algumas características muito peculiares. Se vocês observarem aqui no mapa, o cerrado, ele se localiza nessa região central aqui, ele está nessa cor laranja. Então, como é uma região bem central, ele é formado então pelo clima tropical continental, o que traz para a região características como muito calor e também uma região muito seca. Se a gente observar então as árvores dessa região, a gente vai perceber que são árvores de portes não muito grandes, elas são bastante esparsas entre umas e outras, né? Os troncos e os galhos, eles são então retorcidos, as raízes dessas árvores são raízes bastante profundas, e entre uma árvore e outra a gente percebe então essa presença de gramíneas. É interessante a gente destacar também que nasce no cerrado cursos de águas que escoam para outras bacias bem importantes do Brasil, como as bacias do Rio Amazonas, do Rio São Francisco e também do Rio Paraná. O que a gente pode destacar então, pessoal, em relação ao desmatamento, né, a destruição, problemas ecológicos dessa região? Nós temos uma devastação do cerrado muito característica, né, que começou principalmente com a mudança da capital do Brasil. Quando ela saiu do Rio de Janeiro e ela foi para Brasília, a gente tem então um princípio de destruição daquela região de forma mais intensa, né? Então a construção de grandes obras de infraestrutura, de transporte, além do desmatamento e das queimadas que deram origem então a grandes campos de agricultura comercial e também de criação de gado nessa região. Tá? Então a gente tem essa característica dentro do domínio do cerrado. Então, dentro desse bloco de domínios, nós temos o domínio da Caatinga, que tem esse nome super estranho, mas que é caracterizado principalmente pela falta de chuvas. Nós temos então pouquíssimas chuvas ocorrendo ao longo do ano e ela é muito mal distribuída, tá? Essas são características bem próprias. O que a gente percebe? Nas épocas em que tem chuva, nós encontramos então algumas árvores, né, com a presença então de flores e folhas. Nesse período então a gente também tem algumas plantas de pequeno porte e também a presença de algumas espécies que acabam aparecendo ali naquela região. Nas épocas de estiagem, ou seja, nas épocas em que a gente não tem as chuvas, as árvores então elas perdem essas folhas e essas plantas elas acabam passando muito trabalho para se manter. Então elas são adaptadas justamente para essa questão da falta de chuvas, tá? Uma questão interessante é que as árvores elas lembram bem aquelas plantas do deserto, assim, então elas são espinhosas, né? Justamente para afastar predadores e animais que acabassem indo sugar o pouco de água que elas conseguem manter. Então a gente tem algumas plantas como o xique-xique, tem também o mandacaru, né? Que são plantas bem características daquela região. Então aqui a gente tem a imagem, né, para a gente ter uma ideia mesmo da vegetação dessa região da Caatinga. A gente vê que, principalmente, logicamente, né, além das pessoas que sofrem muito em razão da falta de chuvas, o que dificulta a questão da agricultura, enfim, da vida em si, a gente tem também os animais sofrendo muito, né, com essa falta de água nessa região.
Uma outra questão que a gente precisa abordar fica em relação ao relevo. O relevo predominante nessa região é de depressão, então é uma região mais baixa, mas ela é rodeada ali por alguns planaltos, né? Então a gente destaca, por exemplo, a Chapada Diamantina. A gente tem também a presença do Planalto da Borborema, e isso justifica a falta de chuvas nessa região. Então, só para a gente conseguir entender, nós temos aqui a região do litoral, né? Um barquinho ali para representar. E aí, logo em seguida, a gente tem ali o Planalto da Borborema, e para cá a gente tem então essa região de depressão onde está o domínio da Caatinga. O que ocorre? Vêm as nuvens de chuva, né, elas vêm carregadas de umidade, porque elas vêm ali do oceano, e o que acontece? Quando elas encontram esse planalto, que é o Planalto da Borborema, elas têm uma tendência a acabar desaguando toda essa chuva nessa região. Então, quando essas nuvens acabam ultrapassando esse planalto, elas chegam aqui já sem umidade. Então, isso faz com que essa região seja uma região de bastante seca, tá? Isso é uma questão bem interessante. Em relação às questões ambientais, nós precisamos destacar o seguinte: essa região, ela tem a questão do desmatamento muito agravado, primeiro, pelos grupos econômicos que atuam naquela região, principalmente com a exploração da lenha, não apenas pelas famílias, mas também por grandes carvoarias ilegais, que eles acabam, então, se vocês observarem, né, tem esses fornos, que eles pegam essa madeira para a formação de carvão. Tá? Então, isso são práticas que não são permitidas, né? Elas têm ali uma ampla fiscalização dos órgãos responsáveis. Então, para evitar esse desmatamento já tão grande nessa região. Então, eles já têm uma vegetação bastante pequena, né? E ainda com essas práticas econômicas na região, isso acaba prejudicando bastante. Um outro domínio que nós encontramos é o domínio das pradarias. O nome é esse mesmo, tá? É pradaria, que também são chamados de campos. Vocês vão encontrar na literatura algumas denominações também, como pampas, pampa gaúcho ou região de campanha. Tudo isso representa essa região do domínio das pradarias, tá? Então, é uma região localizada aqui no extremo sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. Ele é caracterizado, então, por uma vegetação bastante baixa, formada principalmente então ali por gramíneas, né, que é muito utilizada para pastagem de gado. Ela está numa região de planície, então ela não é uma região alta, né, ela é própria para a criação de gado. E os problemas ambientais que a gente encontra são justamente esses decorrentes do aproveitamento econômico da região com o gado. Então, o pisoteio do gado, né, nesse solo, ele acaba ocasionando uma compactação dessa região. Então, ele acaba dificultando a regeneração desse solo, e a gente tem sofrido ali um processo de arenização bastante intenso. Então, o solo ele não se recupera e forma uma região de areia mesmo, assim, então fica uma região perdida, tá? E isso tem sido um problema que vem sendo enfrentado pelas cidades dessa região há bastante tempo, já tem bastante estudos, né, para como resolver essa questão, mas até agora não se encontrou nenhuma solução definitiva. Além disso tudo, nós encontramos então, além do domínio, né, dos domínios florestados, domínios herbáceos, nós temos então as faixas de transição. O que são essas faixas de transição? São essas regiões aqui, ó, entre... Ai, meu mouse tá bloqueando. São essas regiões aqui, ó, que representado por essas cores mais claras, que representam, então, entre um domínio e outro, nós temos, então, as chamadas faixas de transição.
tá? O que a gente tem observado, então? Alguns problemas, dependendo da região, tem alguns problemas bem específicos. Por exemplo, a garimpagem, né? O que eles fazem? Eles utilizam muitas vezes produtos tóxicos ao meio ambiente, por exemplo, o mercúrio. Então, eles contaminam os rios, né? A criação de gado na forma extensiva também tem prejudicado os solos, todo esse problema da compactação dos solos. A pesca predatória também coloca em risco algumas espécies. Então, isso tudo prejudica essa faixa de transição e acaba comprometendo, então, muitas vezes a vegetação desse território. Então tá, pessoal, nosso estudo sobre os domínios morfoclimáticos vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Quem assistiu até agora, deixa ali um like pra mim, pra eu saber que vocês assistiram todo o vídeo. E se vocês não se inscreveram, então se inscrevam aí no meu canal para poder receber os conteúdos que eu for publicando, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!